Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre o UFC 312 que acontece no próximo final de semana? Não. Eu vou falar sobre Alex Poatan? Também não. Eu vou falar sobre Bryce Mitchell. Aí você deve estar agora com uma enorme dúvida na cabeça, né? Fala, por que você vai falar de um cara que eu não sei nem quem é, ao invés de falar do Poatan ou do UFC numerado que acontece no próximo final de semana? Por quê? Porque o Bryce Mitchell falou besteira recentemente. Inclusive eu nem fiz vídeo falando do assunto, porque é um assunto muito sensível e o YouTube é complicado, então eu quis evitar. Só que acontece, né? Muitos de vocês me perguntaram, né? Falaram, pô, não vai falar do Bryce Mitchell, tal, do Dana White, porque o Dana White, no fim, falou, né, uma coisa ou outra ali, mas não mandou o cara embora, porque blá blá blá. E agora saiu uma nova notícia com o Dana White falando mais um monte de coisa que eu vou dar uma olhada aqui com vocês e eu vou tentar pular algumas palavras, tomar muito cuidado aqui, porque senão o YouTube não vai gostar. Então o que acontece? Caso você nem saiba quem é Bryce Mitchell, ele é um lutador do UFC, tá? É um bom lutador, só que, assim, ele lutando é uma coisa, eu realmente acho um cara bom, né? Acabou, né, tomando um nocaute recente aí que parecia que tinha morrido, né, contra o Josh Emmett, mas ele é um bom lutador, tá? Só que, cara, ele é goiaba, né? Se você acompanha ali a entrevista dele ou qualquer coisa dele, você vê que o cara, o tico e o teco dele não funciona, né? Tem alguns outros caras aí que a gente acha estranho, às vezes critica e tal, mas o Bryce Mitchell, ele é completamente lunático, né? Ele não bate bem mesmo. E aí ele acabou dando algumas declarações num podcast dele, né, onde ele falou besteiras, né? Ele basicamente disse que aquele cara, como que eu vou falar sem o YouTube encher o saco, né? Aquele cara daquele nome que começa com A, depois tem o Dolph, né? E aí tem no segundo nome ali o Ri, e aí depois tem o resto do nome que é o Tler, né? Então, acho que deu pra entender quem é, né? Ele disse que esse cara é um cara legal, com base na pesquisa dele, né? Onde que esse cara estava pesquisando, né? E ele disse que não tinha de maneira nenhuma, né? De algo, como que é? Nenhuma maneira possível de que o Olo, sabe o Olo? O espaço causto dele ter acontecido. Eu tô tentando tanto mascarar as palavras que fica difícil até de eu falar. Eu tô me enrolando todo pra falar. Mas tá dando pra entender, né? Ele basicamente disse que o cara do bigodinho é um cara legal e que o que esse cara fez não aconteceu. Ó o nível, né? A gente teve cara aqui no Brasil que não foi tão longe assim e se lascou, né? E aí, depois de algumas horas, né, o Dana White, logicamente, com a repercussão, criticou os comentários, falou que era nojento, chamou o cara de burro, de imbecil, falou um monte, mas disse que não demitiria o Bryce Mitchell, tá? Porque ele disse que ele, como é conhecido, né, amplamente pela mídia, pelo mundo, né, ele é um defensor da liberdade de expressão, que é muito valorizada nos Estados Unidos. Então ele falou, ele, né, deu também a opinião dele, xingou o cara, falou que ele é burro, que é um idiota, não sei o que lá, falou um monte, mas disse, não vou demitir o cara, né, liberdade de expressão, deixa ele falar as merdas, ele só mostra pro mundo quem ele é, né, que ele é um burro, um idiota, um sem noção e por aí vai, né? E agora temos comentários novos. E é isso que a gente vai ver aqui. O que o Dana White disse? Ele começou falando isso aqui. O que ele disse foi nojento. Você tem que ser um completo idiota para pensar que tananã, aquele cara, né? Era um cara legal. Você olha para a Segunda Guerra Mundial e quantas pessoas foram, né, perderam a vida. Quantos civis também perderam a vida por causa desse cara. Isso é em códigos, entendeu? É pra treinar a sua cognição esse vídeo aqui. O fato de ele ter tentado aniquilar um grupo inteiro de pessoas é nojento para qualquer um falar remotamente bem sobre esse cara. Mas eu acredito na liberdade de expressão. E embora eu não goste do que ele disse, e embora o que ele disse me deixe doente, a liberdade de expressão é real. Ela vive e existe e temos que proteger a liberdade de expressão. Acho que a liberdade de expressão mais importante a ser protegida é o discurso de ódio, porque quando um governo ou uma certa pessoa pode sair e determinar dizendo isso é discurso de ódio, é uma ladeira muito escorregadia e perigosa, na minha opinião. Escute, eu sou americano. Eu nasci e cresci na América. Eu acredito no sonho americano. Eu acredito na liberdade de expressão. Eu acredito em todas essas coisas. Você não pode simplesmente dizer isso e não viver isso. Tem mais, é o finalzinho aqui agora. Vocês têm caras que aparecem como Bryce Mitchell, que dizem coisas estúpidas e ignorantes, e eu vou exercer meu direito de liberdade de expressão e dizer que não concordo com o que ele disse. Mas ele pode dizer o que quiser. Não temos que concordar com isso ou acreditar no que ele diz. Mas ele tem o direito de dizer. São coisas repugnantes e desprezíveis, como o que ele disse, que realmente definem o que é a liberdade de expressão. Bom, então essa foi a declaração do Dana White, né, várias vezes reafirmando a liberdade de expressão, defendendo a liberdade de expressão, e é aquilo, né?
é uma discussão muito sensível, né? Por quê? Muita gente vai falar, mas a liberdade de expressão não pode ter, não pode ser como ele falou, né? De você deixar com que discursos de ódio existam e tal, e não sei o quê. Só que é complicado, porque como o próprio Dana White falou, se você quer limitar a liberdade de expressão com base no discurso de ódio, quem vai definir o que é discurso de ódio? Então você, a partir desse momento, dá poder para algumas pessoas que elas categorizem o que é ou não discurso de ódio e a partir desse momento você pode fazer com que essas pessoas que tenham esse poder manipule tudo, né? Manipule tudo que vai acontecer. Então é realmente complicado, tá? Eu entendo a postura do Dana White e eu vou dizer que eu concordo. Tá? Então vai ter, isso aqui é um assunto completamente polêmico, né? Vai ter muita gente aí que vai me criticar e tal, não sei o quê, mas eu entendo e eu concordo com ele. Por mais que seja absurdo o que o Bryce Mitchell falou, porque é realmente um absurdo, eu sou que nem o Dana White, eu vou xingar o Bryce Mitchell, o cara é burro, o cara é um idiota, o cara não sei o quê, papapá, mas ele tem direito de falar, né? E inclusive, deixa ele falar, porque isso só mostra quem ele é. Isso só é ruim pra ele, né? Deixa ele falar, você vai perceber quem é esse cara, e é o que o Dana White falou na outra entrevista. Depois a gente assiste esse cara lutando e torce pra ele se lascar de novo, e vida que segue, né? Porque a questão é, a liberdade de expressão, muita gente vai falar, né? Então segundo o Dana White não tem que ter limite, né? Não, óbvio que existem limites pra liberdade de expressão, né? Isso já foi inclusive polêmica quando o Elon Musk também falou de liberdade de expressão, né? Muita gente fala, não, porque não pode ser restrito, mas não é. Não é. Né? Existem leis já que limitam a liberdade de expressão, mas não neste ponto aqui, né? Porque o cara pegou um cara morto, né? De um fato histórico e falou, o cara é bom, é ruim e tal, não sei o quê. Ele não cometeu nenhum crime, né? A opinião dele ali não é um crime. Então, se não é um crime, deixa ele falar. Azar dele, ele só mostrou que ele é um idiota. É completamente diferente de você cometer um crime, né? Se o Bryce Mitchell chegasse e falasse, o Dana White e acusasse ele, né? Dana White é um corrupto, porque ele fez não sei o que com não sei quem, e imputasse um monte de crime nele, aí sim, aí o Dana White não agiria da mesma forma, muito provavelmente, né? Não falaria, é uma liberdade de expressão, deixa ele me acusar de um monte de crime. Não, porque aí é crime o que ele tá fazendo, tá imputando crime a ele, né? Agora, nesse cenário aqui, onde ele falou, eu pesquisei e esse cara é legal e o que falam que ele fez é mentira. Cara, ele tá falando de algo, de um cara que nem existe mais e de uma situação também que também não existe, então, né, o que muda? Não muda nada, ele só é um idiota, né? Então, eu particularmente concordo, tô trazendo a notícia e dando já a minha opinião também, tá? Eu concordo com a postura do Dana White, acho que não tem que mandar embora, deixa o cara lá, né? Considera que ali o cara é um lutador, né? Deixa esse idiota lá, a gente torce, o mundo inteiro torce pra ele tomar uma surra, porque esse cara não vai ter torcida não, né? Sempre tem idiota pra torcer, mas vai ter meia dúzia de gato pingado torcendo pra esse retardado, e a gente torce pra ver ele tomando uma surra e depois acabar sendo mandado embora do UFC e ele vai ficar esquecido. Aliás, só pra, né, ser justo, o próprio Bryce Mitchell, eu acho que percebeu a merda que ele fez, às vezes perde patrocínio e tal, e depois fala, não, foi um mal entendido, eu não quis dizer isso e tal, não sei o quê, mas a gente sabe que o cara faz isso quando ele começa a se prejudicar pelo que ele disse. Empresas que às vezes tiram patrocínio, o lugar que ele ia que já não quer mais ele ali, enfim, o cara vai começar a ficar isolado, né, só vai ter os caras que concordam com ele, né, então ele meio que já quis voltar atrás ali, mas é aquilo, eu não consigo acreditar num cara que falou, é um mal entendido, não sei o quê. Não, quem te conhece já, um monte de coisa que você fala, que você é lunático, sabe que você realmente pensa isso. Então, é aquilo, eu sempre tento separar o pessoal do profissional. Então, o Bryce Mitchell, lutador, eu realmente gosto de assistir, tá? Se ele lutar, eu vou assistir, tudo, ok, mas realmente, terminou a luta, vai dar entrevista ou vai falar qualquer coisa em qualquer podcast, qualquer lugar, cara, a opinião dele e nada pra mim é a mesma coisa. Então, eu, sinceramente, não acompanho e nem faço questão e nem recomendo, tá? Então tá aqui, essa é a minha opinião, eu concordo com o Dana White. Liberdade de expressão, deixa o cara ser livre pra ser um idiota, né? Porque é isso, né? Se a gente limitar aí o que ele pode ou não falar, né? Aí complica, né? Porque podem fazer isso com a gente e aí já viu onde vai dar. Então eu tô com o careca aí, eu acho que tá certo mesmo. Vi que tem muita gente que não concorda com o Dana White, cobrando demissão. Tem que mandar embora, que é um absurdo o UFC continuar com o cara, porque blá blá blá. Mas aqui foi o que eu falei. Se ele não imputou crime a ninguém, ele só tá dando uma opinião de merda, deixa o cara dar opinião de merda, né? Eu acho que o Dana White tá certo, nisso eu concordo. E podem começar o confronto aqui nos comentários, porque vai ser um tal de ista pra cá, ista pra lá, que vai ser uma guerra, né? Mas vocês pediram pra falar do assunto, eu falei. Falei, já dei minha opinião.
Botei aqui, acendi o fósforo, acendi o pavio, joguei aqui embaixo nos comentários aqui, ó. Peguei, acendi, peguei a bombinha aqui, ó, joguei aqui embaixo. Pum! Pronto, agora vocês que se virem aí embaixo, que eu não sei de nada. Tchau, se inscreve no canal, dá o like, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!